Olá, pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui com mais o nosso podcast, A Tangará Que Eu Quero. Sempre é um prazer estar aqui levando as informações para você. Conversa sadia aí com várias personalidades da nossa cidade. Toda segunda-feira nós estamos aqui levando essas informações para o público aí de Tangará da Serra. E hoje, com muita honra e prazer, estamos recebendo aqui no nosso canal podcast secretário Bezerra. O Wellington Bezerra está conosco aqui hoje. Vamos bater um papo aqui bem sadio nessa seara vasta da saúde de Tangará da Serra. Então quero dar as boas-vindas ao nosso secretário de saúde, Wellington Bezerra. Obrigado, Luiz Marco. Um prazer enorme estar aqui para que a gente possa conversar com a nossa sociedade, né? E realmente discutir o que diz aí o título do podcast, é a Tangará Que Eu Quero. A Tangará Que Eu Quero. Não tenha dúvida que é um assunto que nos deixa bastante felizes estar aqui debatendo. E eu já quero convidar você que está chegando agora no nosso canal, que você vai acompanhar esta conversa na íntegra, tudo sobre a saúde de Tangará da Serra, para você inscrever no nosso canal, deixar o seu like, comentar também, dar sugestões, e seja bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando pela primeira vez. Secretário, vamos começar com a conversa, porque saúde pública é uma coisa que todo mundo precisa, né? E todo mundo sempre fala da saúde pública. E o secretário Wellington assumiu um desafio muito grande, né? A saúde pública de Tangará da Serra sempre passou por algumas problemáticas, né? E você assumiu a pasta, não sei se quanto tempo faz o que? 13 meses. 13 meses, né? Que você assumiu a pasta, mais de um ano já à frente da pasta, e quando você assumiu a pasta da saúde, você já tinha um traçado, mais ou menos, o que você estava pensando para a saúde pública de Tangará da Serra, secretário? Bom, primeiro que foi um convite surpresa. Eu tive as experiências de gestão, né? Uhum. Nós somos, inclusive, colegas de Câmara Municipal. Nós tivemos no Poder Legislativo, tivemos a oportunidade de poder ser secretário de Esportes em Tangará da Serra por 2 oportunidades. Certo. Por último, eu estive secretário de Indústria e Comércio. Em 2020, eu resolvi dar uma parada na vida pública, dar uma pausa. Você sabe muito bem que na vida pública, quando você é gestor, seja no legislativo ou no executivo, você simplesmente se anula como cidadão. Tem um desgaste muito grande. Há o desgaste, a família é colocada às vezes em segundo plano, né, em virtude das responsabilidades e do comprometimento que você tem que ter. E em 2020 eu resolvi dar uma pausa. Falei, vou cuidar um pouco de mim, vou cuidar um pouco meus netos, né? Meus filhos já cresceram, eu tô com 3 netos. Já deu neto, já? Já tenho 3 netos, é a Maria Fernanda, o João Gabriel, que mora em Lucas, que é o filho do Frank, e a Maria Fernanda e o José Francisco, que é o filho da Larissa, e mora aqui perto da minha casa. Então a gente resolveu dar esse stop, dar essa parada, poder acompanhar um pouco os netos, e também fazer umas viagens. Eu e minha esposa gostamos muito de viajar, a gente tem como hobby pedalar e acaba por escolher alguns destinos do Brasil para passar férias e se divertir. Então eu fiquei até 2022, e mais exatamente até dezembro de 2022, Estava só no particular, cuidando das coisas particulares. Totalmente, voltado à minha vida particular, acompanhando os problemas da cidade. O ente político, né? Ele sai do cargo, mas ele não deixa de ser político, né? Ainda mais nós que gostamos de gestão pública. A gente é preocupado com o desenvolvimento da cidade, e nós ficamos fora do contexto de gestão, mas alinhado e de olho naquilo que acontecia na cidade. Até porque a minha profissão é corretor de imóveis, né? Eu faço interlocução com os grandes empresários do estado e do país. A gente, quando nós estivemos na Secretaria de Indústria e Comércio, nós construímos um network muito bom de relacionamento com essas pessoas, né? Como o Luciano da Avan, né? O pessoal da diretoria do Atacadão, o pessoal da Dorgeran, que se instalou por último aí, né? Então, assim, a gente... sua pessoa fazendo ali as o pessoal da CB Agrícola, que se instalou aqui também em Tangará, ali na Lajes Internacional, a gente continuou essa vida de contato. Então, a necessidade de você estar por dentro de tudo aquilo que a cidade vem fazendo no seu desenvolvimento, para passar essas informações aos empresários e eles têm interesse de vir para a cidade, né? Então eu
ficava aqui, colhia essas informações, explicava o cenário, acabou que nós tivemos sucesso na vinda dessas empresas. Isso mesmo fora do staff, mesmo fora do staff, fazendo um trabalho voltado à minha atividade profissional. E em novembro, eu recebi o convite do prefeito Wander, na verdade uma surpresa, porque a afinidade com a... Eu tinha afinidade com a pasta da indústria e comércio, em virtude desse contato com os empresários, né? ter trabalhado na iniciativa privada, afinidade com a pasta do esporte, fui atleta por muito tempo, né? Atleta profissional de futebol de campo, representei a cidade nas diversas oportunidades que tive, no futebol de salão, no handebol. Então a gente teve uma vida comprometida com o esporte da cidade e nos dá a condição de ser um secretário de esporte, pelo conhecimento das modalidades. Mas a pasta da saúde, não. Foi surpresa. Né? A única coisa que eu até então poderia ter de afinidade era as consultas com os médicos que a gente precisa, né? Dos cuidados. Então, em nenhum momento... eu estava preparado, ou eu me preparei, ou eu falei, eu quero ser secretário de saúde porque eu tenho um plano de ação. Não. Aconteceu, não foi fácil atender o convite do prefeito Wander. Eu estava com a minha esposa em viagem, né? A gente estava viajando para a Argentina, foi o período que justamente eu estava cuidando. Então nós fomos pedalar lá, foi lá que eu dei a notícia para ela de que havia um convite para que eu pudesse voltar. Foi no pé do obelisco. Na verdade foi na cidade de São Martín de Los Andes. Chamei ela, nós estávamos num grupo de amigos, né? Mas eu chamei ela no particular para dar uma volta. Sentamos num pub, pedimos 2 copos de chopp e fomos conversar sobre esse convite para fazer parte da gestão da cidade. Certo. Quando eu saí em 2020, Luiz Marcos, eu prometi para mim que a volta para a gestão pública só ia acontecer se houvesse o aceite dela, o sim dela. Porque eu aprendi, é fundamental, né, Bezerra? Eu aprendi ao longo desse período de gestão pública que a família é o seu grande alicerce. Aconteça o que acontecer, é a família que vai te dar a segurança, que vai te dar o apoio daquilo que tá isso, né? Porque não é fácil, vem as críticas, às vezes vem o desânimo e no final de tudo, quando você termina o dia de trabalho, é para tua casa que tu volta. Aí você vai encontrar a esposa, e aí você vai encontrar a esposa, os netos, né? No meu caso, e você precisa então estar em sintonia com essa situação. Então, conversei com ela, no primeiro momento não foi fácil, havia uma resistência. Nós voltamos para o Brasil, voltei para Tangará da Serra. Naquele momento eu falei para o prefeito Wander que não havia condição de assumir em virtude desse acordo que eu tinha com a minha esposa, né? E é uma questão até de respeito também, porque nós temos uma vida em comum. No primeiro momento ela não aceitou. Das vezes que eu disputei 2 eleições e foi meio que a contragosto dela. Fui vitorioso, mas a vitória não é tudo. Você precisa ter essa harmonia, você precisa ter essa tranquilidade para poder trabalhar. Porque senão as coisas não vai acontecer. Não acontece, não se encarna. E aí eu avisei o prefeito Wander, nós tivemos um tempo de esfriamento dessa conversa, né? E foi passando-se os dias. E depois eu voltei a conversar com o prefeito Wander. Havia muitos nomes muito mais competentes do que eu. Eu não tenho dúvida disso, mas a saúde, ela tem uma situação que afasta as pessoas, que é a judicialização da saúde. Você receber, você receber oficiais de justiça a todo tempo te entregando liminares com decisões para ser tomada e decisões rápidas, com 24 horas, com 72 horas e você não saber o que fazer, não é fácil. Então tira a paciência, tira o equilíbrio de qualquer pessoa. E eu acho que esse é um dos grandes impeditivos. Vários não aceitaram o convite, né? Esse é um dos grandes impeditivos de muita gente com muito maior competência do que nós não ter aceitado. E não foram
poucos não, foram vários nomes que eu, conversando com o prefeito, e ele me declinou os nomes e realmente não aceitaram pela essa questão, né? Alguns por questões pessoais mesmo, né? E outros pela a complexidade que é a Secretaria Municipal de Saúde. E voltamos a conversar, e eu falei com o prefeito que ia retornar a conversa com a minha esposa, e que em 5 dias eu voltaria para dizer. E aí também seria uma cartada definitiva. Porque naquele momento, mesmo não tendo uma intimidade com a questão específica da área da saúde, mas a gente tinha intimidade com a gestão. Né? Secretário, várias vezes, para as duas pastas, né? Isso, nós já tínhamos essa experiência legislativa e executiva, de gestão, de administração de secretarias. Isso é importante, né? As especificidades de cada pasta, isso você só vai mesmo entender depois que você assume, vendo o que é preciso ser feito, né? E nós voltamos, depois conversei com a minha esposa, ela teve as ponderações, mas ela entendeu que eu sou feliz fazendo isso. Eu sou um cara que me realiza em gestão pública. Né? Eu tenho as minhas atividades profissionais, trabalhei no setor agrícola, na Agroamazônia, uma das grandes empresas aqui de Tangará da Serra do setor, por 12 anos, né? Com o Salazar, que hoje era da Agrocat, que virou AgroGalaxy, né? Então, assim, a gente estava sempre tem esse envolvimento com a iniciativa privada, a atividade de corretor de imóveis com a sociedade tanto urbana como a da zona rural, né? Porque a gente trabalhava... Isso traz uma experiência muito grande, uma vivência grande. Experiências de relacionamento, de negócios. A gente tem esses relacionamentos tanto na área urbana como na zona rural, trabalha os dois produtos, né? Os urbanos e os rurais. Mas a gestão pública, ela me fascina, ela é desafio dia a dia, e com todas essas ponderações, ela deu o ok para que eu pudesse dar o sinal positivo para que ajudar o prefeito Wander Masson e a cidade de Tangará da Serra. E aí, no dia 8 de dezembro, nós assumimos. Confesso para você e para a população que nos assiste, que eu achei que eu ia durar 3 meses. por causa de toda essa complexidade. Eu não estou falando aqui para assustar ninguém, mas é uma pasta pesada. Se você pegar, sem considerar ela a segunda maior do município, né? São as 3 pastas mais pesadas de uma gestão, seja ela municipal, estadual ou federal, é a saúde, é a educação e é a infraestrutura. Essas 3. São três secretarias que requer um comprometimento muito grande, muito grande. Se você não se comprometer em realmente abraçar, enfrentar os problemas para resolver, eles te engolem. Né? A sua perspectiva era com 3 meses, acho que vai ser 3 meses a passagem sinceridade, aqui, né? Logo no final do ano, dezembro. Por ser um ambiente novo, por ter tanta complexidade, para você ter ideia, hoje nós fazemos a gestão de em torno de 850 pessoas. Diretas e indiretas? Diretas. 850 pessoas diretas na Secretaria de Saúde. É a segunda mesmo. Nós temos um orçamento aí na casa dos 160 milhões de reais para fazer a gestão. Então é realmente uma pasta que requer um esforço e um comprometimento para que as coisas dê certo. E nós assumimos, fomos aos poucos conhecendo o terreno que nós estávamos entrando. Pisando em terras estranhas. Totalmente estranhas até as nossas atividades, né? Mas com muita vontade de acertar e com o conhecimento de outrora que a gente já tinha das experiências de legislação e de execução nas outras pastas. O que mudou foi o produto, né? Gestão pública, em todas as pastas, elas são iguais. Exatamente. E os processos são iguais. São idênticos, e os ritos são idênticos. Mudar só o produto o que uma secretaria, uma administração, uma cultura, uma indústria e comércio, uma secretaria de fazenda realiza em termos de procedimento para se ter um empenho, para se fazer algum serviço,
é o mesmo que a saúde. Não vai mudar. As licitações, os ritos não se alteram. Então, isso a gente já tinha um conhecimento. Né? E aí, o passo seguinte foi conhecer as pessoas. Saber com quem é que eu estou lidando. A capacidade de cada um é um grupo totalmente heterogêneo. Afinal, são 850 pessoas. Se nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo e as digitais são únicas, imagine você ter 850 pessoas, 850 né, com diversas personalidades, maneiras de pensar, maneiras de atuar. Então, isso é uma complexidade que requer toda uma dinâmica. Mas nós conseguimos vencer. E isso teve uma resistência no início desses 8 anos? Não. Teve uma resistência de servidores? Não teve resistência. Eu fui muito bem acolhido, até porque nós estamos lá na função de secretário para ajudá-los. Né? Tem que ter um gestor. Ou Bezerra, ou Luiz Marco, vai ter que ter alguém lá. Tem que ter um gestor. Tem que ter alguém para fazer essa gestão, para tomar as decisões e fazer essa máquina andar. Então eu fui muito bem acolhido. E naturalmente que eu uso de um método de participação. Todas as decisões que foram tomadas até hoje dentro da Secretaria de Saúde, elas foram de compartilhamento. Eu não chego dizendo que essa é a minha vontade. Olha, essa é a vontade do secretário, vai ser feito assim, o assado não. É compartilhado com a equipe. É eles que estão vivenciando a realidade do dia a dia, da unidade de saúde, do hospital municipal, de um posto central, de um centro de atenção psicossocial, de um SAMU, né, de uma Unitan, sempre nosso banco os servidores que estão ali que vai contribuir com as tratativas, das ideias. Nós nunca tomamos nenhuma decisão de forma arbitrária e ditatorial. Isso é bom. Todos os trabalhos que foram feitos, todos os avanços que nós tivemos na Secretaria de Saúde, ela veio com o compartilhamento da decisão. O que era melhor para a unidade e para os profissionais desenvolver o seu trabalho. Então, isso fez com que as pessoas entendessem que eu estava ali para poder ajudar e jamais para competir, para ser melhor do que ninguém, para dizer que as minhas vontades têm que ser prevalecidas. É um ambiente, como eu disse, é um terreno diferente das outras pastas. Nós lidamos com vidas. Nossa, e uma fração de segundo ela pode ser crucial na vida de uma pessoa. E por isso que nós fizemos todos os investimentos que foram feitos até o momento, para que os nossos profissionais tivessem o melhor possível em termos de equipamento, porque a parte de equipamentos, ela é de responsabilidade nossa, enquanto gestor. E a parte clínica, técnica, médica, já é da porta para dentro, é os profissionais. Então, a gente compartilha as decisões administrativas, eu dou essa oportunidade, porque é possível eles participarem dessas decisões, mas eu não adentro ao ambiente médico-hospitalar que requer conhecimento específico e formação. Isso é com eles. Isso é com eles. Mas quando ele chega e me fala, Bezerra, nós precisamos de uma torre de vídeo. Nós precisamos de um arco cirúrgico no nosso... Justo. A gestão. Aí já é comigo, já é a parte minha de, se não tiver orçamento, levar ao prefeito, fazer o convencimento tecnicamente por que se precisa aquele equipamento, né, para os profissionais operarem com qualidade, né, mais segurança para os pacientes nas cirurgias. Então tudo isso é levado do ponto de vista técnico, profissional, e aí nós fazemos. Se não tem orçamento, nós vamos produzir esse orçamento para que vire realidade para aquelas pessoas. E aí, nesta seara que é vasta na saúde, secretário, com esse desafio gigantesco, nós podemos começar a pontuar. Porque hoje a saúde primária, que está lá no bairro, ela é muito importante para a população de Tangará da Serra, né? E nesse período se avançou bastante. Como nós podemos tratar hoje a saúde no bairro? Bom, nós tivemos um período de manutenção daquilo que já vinha sendo feito. A atenção básica, ela requer mesmo cuidados específicos de investimento e estruturação dos ambientes. Tanto da estrutura e como profissional também. E isso já é uma manutenção
diária, contínua. Você tem um orçamento e você vai dando as seguranças com medicação, com os equipamentos que é preciso disponibilizar para a comunidade, aqueles que necessitam. Vamos supor o caso das pessoas que são cadeirantes, que necessitam de sondas. Então, a gente tem que ter essa disposição. Então, você tem que ter o estoque regulador. Então, a atenção básica vai andando por esse terreno. Em contrapartida, nós precisamos cuidar da parte equipamental desse ambiente para os profissionais de saúde prestar o melhor serviço para essa comunidade na atenção básica. Então a gente precisa também cuidar disso, né? Por exemplo, nós temos hoje 15 unidades de saúde que elas são cobertas por odontólogos. Certo. E nós temos vamos para 23 unidades, né? Que está se construindo. Isso na zona urbana, né? Isso, na zona urbana. 23 unidades. E aí nós vamos para 23 unidades em virtude de nós termos a unidade do Jardim Europa, Jardim Paraíso, está sendo construída ali perto do Hospital Municipal. Certo. E aí nós precisamos dotar essas outras unidades que falta, os atendimentos odontológicos, os profissionais, né, e equipamentais, para que haja a cobertura necessária para nós. Então, enquanto nós não temos isso, nós vamos trabalhando com essas unidades e aí vem a grande sacada. Como é que nós vamos fazer essas coberturas, principalmente da saúde bucal? Estou falando específico da saúde bucal. Importante. Como é que nós vamos fazer essa cobertura se nós não temos como esse deslocamento? Veio a ideia, junto com a equipe da saúde bucal, de nós termos um odontomóvel. E aí nós levamos a ideia ao vereador Rogério Silva, a vereadora Elaine, que hoje dispõe de emendas impositivas. E é importante para o vereador hoje, porque aí ele consegue destinar recursos, né, ao prazer dele em algo que eu sempre falo que tem que modificar a vida das pessoas. O odontomóvel... Esse veículo foi adquirido com essas duas emendas. Com essas duas emendas impositivas, da Elaine e do Rogério. E aí isso surgiu de uma visita lá no assentamento, quando tivemos uma reunião para discutir a questão da ponte lá e a reforma da ponte do Septuba, né, da Marechal Rondon. E na volta... E olha que interessante, na ida eles não foram comigo. E na volta eles voltaram comigo. Aí vocês começaram a dialogar sobre dialogando, falando, olha, tem uma ideia e tal. E falei, ó, uma coisa boa para você. Porque, além de colocar a emenda, o vereador precisa mensurar e ver a realidade acontecer. Você vai colocar uma emenda, vai colocar recurso aonde você não consegue depois mensurar. Aquilo, e eu digo que emenda boa, emenda bem destinada é aquela que impacta na vida das pessoas. Do cidadão, diretamente. Direto. Né? Aquilo vai modificar a vida das pessoas. O odontomóvel nos oportuna isso. Nós fizemos o início das atividades dele lá no Joaquim do Bosch. Nós temos, através do nosso coordenador, o Wellington Cordeiro, toda uma programação para atingir as zonas rurais da nossa cidade, como é o Nossa Senhora Aparecida, Bezerro Vermelho. Aonde vocês não têm cobertura, vai o odonto. Isso, vai o odontomóvel, faz toda uma triagem, permanece lá por uma semana, 15 dias, fazendo essa triagem, fazendo as correções necessárias que as pessoas precisam e os encaminhamentos possíveis, né? Porque esse odonto ele é o mais básico, né? Ele é uma extração, ele tem um consultório odontológico normal. Implantado. Com uma profissional, uma odontóloga e uma técnica. Então faz vários serviços. Vários serviços. Faz várias coisas para o cidadão que está com o seu problema. A possibilidade de fazer... até mini cirurgias lá. Dependendo da complexidade. Né? Faz com certeza. Até a possibilidade de você fazer o tratamento completo, né, se não precisar de canal, que aí você precisa ter especialistas, enfim, aí você muda já para uma especialidade, que aí você direciona ele para as referências na cidade que é possível. Mas foi um grande avanço esse odonto para atender a população. Não tenha dúvida, que é o caso, por exemplo, do programa de prótese dentária que nós fizemos, o maior do estado do Mato Grosso.
foram 670 pessoas atendidas no ano de 2023, com 1.300 próteses entregues, seja elas parciais, removíveis, totais, né, superior ou inferior. Isso é saúde municipal. Municipal. A pessoa fazendo ali esse trabalho. Municipal. No início desse programa de prótese dentária, quando eu conversei com o coordenador, nós não tínhamos, assim, os números oficiais de realmente... Qual era a demanda? Vocês não tinham isso. E por que, Luiz Marco, acontece isso? Quando o poder público ele não oferece os serviços para a sociedade, poucas pessoas procuram. E os números ficam mascarados. Por quê? Porque a pessoa que às vezes tem aquela necessidade, ela já tem na mente dela que não adianta procurar porque não tem o serviço. Quando começa a se oferecer serviço, começa a aparecer as pessoas. E foi o que aconteceu. Nós começamos a fazer com 50 pessoas, né? E foi crescendo para 150. Nós começamos a divulgar na TV. Os meios de comunicação foram muito importantes na divulgação desse trabalho que a equipe de saúde bucal estava fazendo no Tangará 2, em sistema de mutirão. Todos os sábados, né, nós fazíamos lá durante a manhã e até às 14 horas. Né? E agora, depois dessas 670 pessoas, nós temos em torno de 550 a 600 pessoas na fila esperando retornar esse mutirão. Já tem um número já. Então, ou seja, o trabalho foi ofertado, as pessoas começaram a acreditar e ver que a coisa funciona. Está ali o serviço para ser oferecido. Tem muita gente... Ou, eu diria, satisfeito. Tem 670 pessoas aí sorrindo para todo mundo. Eu digo que esse programa ele voltou à dignidade, né, que a pessoa precisava. Ele devolveu um sorriso para a pessoa e ele devolveu dignidade. Porque nós estamos falando de pessoas que não têm condições de acessar o serviço privado. O material que nós usamos lá é os mesmos que o setor privado usa, da melhor qualidade possível. Tá? E não tem diferença. Não tem diferença. E eu digo mais, dependendo da condição e da necessidade da prótese que a pessoa precisa, não é menos do que R$3.000 hoje fazer uma prótese dessa. Não é menos do que isso. E aí vocês não tem custo nenhum para o cidadão. O cidadão nenhum. Que vai encaixar nesse programa. O custo dele é o que ele contribui com a cidade, com os impostos sendo devolvido em serviço para ele. Excelente. E essa é a grande realidade. O município, quando ele a contrapartida do município seria isso aí para o município. Quando os cidadãos pagam seus impostos, E os gestores devolvem em serviço, devolvem em investimento para a comunidade. O programa de prótese dentária é isso. Então esse programa ele continua 2024, continua na gestão Wander Masson até final do ano, tranquilo. Esse programa não pode parar. Não pode parar. Independente de quem esteja. E anteriormente não lembro desse programa. Não, nós não tivemos ainda em nenhum momento. Foi na sua gestão que você implantou. Nós não tivemos em nenhum momento uma ação dessa grandeza no município. Nós tivemos num passado bem remoto um odontomóvel, mas aí se perdeu com o tempo e aí depois não se fez mais investimento. Não teve assistência. Não tem a continuidade. Eu acho que um grande mal que existe, e aí a população, para fazer um alerta para a população, é a descontinuidade daquilo que está dando certo. Mas eu não vou dar continuidade porque foi o Luiz Marco que montou esse projeto. Tá, mas aí você, por causa do que o Luiz Marco implantou, você não dá continuidade e você não prejudica, né, o Luiz Marco? Você prejudica o cidadão que precisa do serviço. Isso da gestão pública tem muito. E é isso que tem que mudar. Nós precisamos avançar enquanto gestores públicos no sentido de que aquilo que está sendo bom, ele tem que dar continuidade. Não pode parar. Porque quem está ganhando é o povo. E esse é o nosso pensamento. As coisas boas nós damos continuidade e melhoramos. As coisas ruins nós ajustamos para ser prestado um bom serviço, né? E tudo isso que eu estou falando aqui tem o apoio da equipe, porque as ações são discutidas com a equipe. É eles que vão prestar o serviço. Esse é o diferencial. E eles é que entendem como as coisas devem acontecer. Nosso papel é dar suporte e criar as condições necessárias.
em termos administrativo, orçamentário e de equipamentos. Ô secretário, agora trabalhando no mapeamento da saúde básica, unidade de saúde da família, 23 unidades, né? Construindo mais uma agora, 24 unidades. Não, 22 unidades, está construindo mais uma. E nós já tivemos uma conversa com o prefeito para a construção de uma lá na região do Buritis. E com o abairramento com 28 setores, o atingimento, a possibilidade de atingir os 28 setores é num futuro breve. Não, é porque tem setores que é próximo do outro e a unidade... necessário. Não é necessário você colocar 28, daqui a pouco é perigoso você colocar uma unidade perto da outra. Mas ainda tem mais unidades para ser implantada em Tangará da Serra? Tem uma USF, né, que vai ser, o prefeito deve apresentar. É que entra na fase de projetos, você tem todo um... Antes de qualquer coisa, você tem que ter projetos. Senão nada acontece. Porque estamos atingindo quase todas as regiões. Há uma ideia do prefeito de contemplar a região lá ali do Buritis ali. Tá faltando uma ali, né? Morada dos Bela Vista ali, Buritis. Aquela região falta. Perfeito. E aí com o Jardim Europa, aquela região praticamente vai ficar... fica assistida. As unidades vai ficar assistida, né? E nessas unidades, as equipes, todas essas unidades, essas 22, ali tem o médico, tem a enfermeira, tem o médico, enfermeira, técnico de enfermagem. Nós temos em duas unidades, que é o Figueira e o Alto Tarumã, a farmácia, a dispensação de medicamentos. Farmácia municipal, para as pessoas se deslocarem e pegar. E aí nós temos a farmácia central, que nesse momento passa por reforma, né? E está sendo atendida? E está sendo atendida lá na Nazaré. Tá? Nós tivemos que deslocar lá, é um pouco distante, mas era o prédio público que a gente tem ali. Porque quando você, para retirar e colocar num prédio público, nas imediações do posto central não tinha. Entendi. Então você precisa. E fazer uma alocação também demanda tempo, contrato, quer dizer, demanda 30 a 40 dias para você ter uma formalização de um contrato de locação, o que também ficava inviável. Aí vocês já deslocaram lá para a Vila Nazaré. A gente pede nesse momento a compreensão da população, porque nós estamos fazendo algo para melhorar o atendimento para eles. Então é preciso dessa compreensão. É aquilo que se fala, não há possibilidade nenhuma de se fazer omelete sem quebrar os ovos. Então não há possibilidade nenhuma de melhorar o atendimento das unidades de saúde numa reforma sem haver esse deslocamento, para que nesse primeiro momento há uma situação de desconforto, mas depois vai vir o conforto de uma casa nova, bem cuidada, né, para a população. E essa reforma ela vai durar o quê? Uns 60, 90 dias? 45 a 60 dias. Então vai ser rápido. No máximo 60 dias está de volta para o centro da cidade. A pessoa vai continuar no centro e mais o Jardim Tarumã e o Figueira, que é o Monte Lindo, né? Perfeitamente. E a lista extensa da pessoa que vai procurar o medicamento nessas farmácias, ele tem uma lista? Os medicamentos existe a Relação Municipal de Medicamentos, que é a REMUME, né, que os médicos fazem a dispensação. A gente tem dentro do nosso estoque, o que consta ali na lista, às vezes. O médico vai passar, mas não isso, dentro do que está dentro da relação municipal. Né? Não é eu quero esse medicamento, não. Tem uma relação municipal que é seguida por uma legislação. E aí o médico direciona aqueles alimentos. Existe, e é o que a gente chama de princípios ativos. Às vezes a pessoa quer um remédio que o nome é comercial e você tem lá o princípio ativo. Porque o que determina um remédio é o princípio ativo. Não é a marca dele, né? Não é a marca. Eu quero, sei lá, remédio. Por exemplo, vou dar o princípio ativo. Vou dar uma informação. Por exemplo, o princípio ativo do Cataflan. Diclofenaco sódico, né? Tudo. Então, o Cataflan é nome comercial. Certo. Mas diclofenaco sódico é o nome do princípio ativo. E aí você tem no posto, o cara chega lá, mas não tem, eu não tenho Cataflan, mas tem aqui. E aí esse é o entendimento, muitas vezes, com a questão de moléculas. Mas as pessoas já estão familiarizando nesse sentido. Já faz tempo. O genérico veio para fazer essa compreensão entre nome comercial e princípio ativo. O nome comercial na televisão, o cara fica lá, eu quero aqui. E assim, às vezes as pessoas falam, mas é genérico, mas existe uma legislação a ser seguida, há uma fiscalização. O Brasil tem um sistema muito sério de vigilância sanitária. Né? Às vezes ele é muito forte. Está em cima. Ah, mas tem muita malandragem. Isso é do ser humano. Malandragem tem em tudo quanto é lugar. Só que as autoridades pegam, né?
É aquela história. Eu não posso culpar um município se o cara tá fazendo uma fraude ali no... Você vai ficar monitorando o cidadão jeito, 24 horas? Não existe. Não é essa possibilidade. Mas no momento que as fiscalizações atuam nos ambientes de comércio, é possível detectar a fraude e você pegar. Né? E aí a conivência do crime com quem está vendendo. Porque se veio alguém oferecer e você está vendendo, você foi conivente com aquele criminoso. E as responsabilidades são apuradas. Então, nesse sentido, o Brasil tem um sistema muito vigilante. Muito bom, né? E assim, então eu acredito tranquilo. Eu tomo as necessidades que eu preciso dos meus medicamentos. Tudo genérico. Por que eu vou pagar um valor R$100 num produto só pela marca comercial, sendo que eu tenho lá por R$20? Qual é o indicativo que me diz que não, aquele que é mais excelente, né? Para o município foi excelente a questão da compra, então, assim, da diminuição de custo, foi excelente para o município. Justo. Então, assim, tem tudo isso que a população precisa estar alerta. Não estou fazendo aqui criticando nenhum produto. Não, mas é isso mesmo. Mas isso veio para ajudar a população, principalmente de baixa renda. Isso é que nem quando no setor de pecuária a gente ouvia muito. Né? Antigamente só tinha um desverminador, né? Sim. Que o cara aplicava e aí ia passando de geração para geração. De pai para filho, para avô, né? E o cara chegava na loja, eu quero esse produto. E aí, com a modernização do mundo, através de equipamentos e descoberta de novas moléculas, se diversificou essas moléculas, diferentes moléculas na atuação do mesmo propósito, entendeu? Para desverminar um animal. Aí não se tinha só mais um produto. Então só não tinha mais aquele produto. E aí havia também a quebra de patentes. Que foi importante. Né? Que foi importante. Então você tinha um produto que ele era soberano por um certo período. Depois quebra a patente, qualquer empresa teria a capacidade de produzir aquele princípio ativo com nomes diferentes, mas o princípio ativo era o mesmo daquele famoso. E aí existia uma dificuldade nos antigos. Só que os filhos, se modernizando também, estudando veterinário e tudo, eles foram vendo e aprendendo que aquele produto também fazia o mesmo efeito do outro. Não tinha nenhum problema. Para que você pagar tão caro nesse... E a molécula é a mesma. Não tem diferença. E nessa questão no avanço de tecnologia, ali na saúde básica, há uma possibilidade, já está sendo feito, do cidadão, por exemplo, devido a essa correria do dia a dia, ele ter uma forma de agendamento da consulta pública através de WhatsApp, através de um dispositivo com as agentes de saúde? Como é que está essa tratativa? A gente está avançando nisso. Nós temos uma equipe no município que foi instituída para tratar justamente desses avanços tecnológicos. Certo. Há estudos nessa linha, né? Mas como eu disse, nós estamos apenas há um ano. Ainda está estudando essa possibilidade. É preciso você porque não é só a questão do agendamento. Você tem que ter todo um suporte e as unidades preparadas para isso. É isso também. E isso requer equipamentos. Então, mas há esses estudos, vontade do prefeito ampliar essas ações para que facilite a vida do cidadão. Para que ele, por exemplo, vou dar um exemplo da equipe de marcação de passagem. A gente tem um experimento lá, já está sendo feito, através do WhatsApp. Facilita um pouco. Tem muita gente que é resistente, tem que estar aí pessoalmente para ver a cara da atendente, até tudo isso. Mas a gente entende, mas a gente já avançou nesse sentido. Então são experimentos que a gente vem fazendo, precisa culturalmente mudar. E esse é o grande detalhe, né? Você mudar a cultura de uma cidade. Mudar a cultura das pessoas de fazer algo de forma diferente. Então, há essas resistências, mas a gente vai avançando e vai vencendo. Fazendo um paralelo aqui, por exemplo, com as atividades bancárias. Já mudou bastante, né? Eu não vou em banco mais. Já faz um bom tempo, né? Hoje, pago água, luz, transferência, tudo pelo celular. Tudo. Mas é porque
adaptado a essas mudanças. Certo. Tem muita gente que não confia. Não confia, vai que tem que ir lá no banco. Tem que ir lá no... Aí você tem que pegar fila, você tem o estresse, tem um monte de coisa que você pode facilitar. Então, faz muito tempo que eu não vou em agência bancária. Por quê? Porque tá tudo aqui na palma da mão. Que eu confio no sistema. E o Poder Público vai trabalhar para isso num futuro breve, né, com as tecnologias, isso. Que o cidadão de casa ele possa fazer isso. Possa usufruir dos serviços do Poder Público. Nós estamos vendo hoje no Brasil a implantação da telemedicina, que é você ter a capacidade de, se você não tem especialista na cidade, você ter condição de, através da telemedicina, ter uma consulta com um especialista. Está se trabalhando isso, né? Se trabalhando isso. Tá vendo essa situação. Os governos já estão preparando programas de incentivos financeiros para que os municípios se estabeleçam. E a gente está nessa linha de estudo. Sabe? Então, mas é o caminho, né? Hoje, você, por exemplo, existe hoje cirurgias que o cara está nos Estados Unidos, de lá orientando por robótica. A robótica está avançada. Não é nem também. A pessoa, é o robô que está operando. Tá fazendo. E o cara nos Estados Unidos lá, orientando e operando. Olha então, aí. Quer dizer, são avanços, naturalmente, que requer investimentos pesados para chegar nesse nível, mas se a saúde caminha para essa... para digitalização, né? Isso. Para digitalização dos procedimentos. É o que nós, por exemplo, fizemos no Hospital Municipal. Hoje nós temos um raio-x digitalizado, né? Que o médico já vê o exame na tela de um computador. Não precisa mais fazer aquela impressão. A lâmina, né? Mas assim, aí a lâmina, ela é necessária caso o paciente precise. Não, mas eu vou para outro médico, quero tirar uma contraprova, tudo, aí você imprime, não há problema nenhum nisso. Mas hoje já se tem essa possibilidade de digitalmente... O médico nem precisa mais. No sistema público, ele vai com a senha, acessa e vê a situação do paciente. Isso chegou... Agora, nesse ano 2023, em Tangará. Há 5 anos atrás, eu tive uma ruptura da clavícula. Certo. Não vou falar os termos técnicos aqui, mas eu tive uma ruptura da clavícula, eu caí de bicicleta, e aí eu fui em Cuiabá fazer os exames, né? Sim. E eu não tive... Foi tudo digital. Tirou o raio-x, aí o médico abriu lá, me mostrou tudo, e aí... Na tela do computador. E depois me mandaram a imagem em arquivo pelo WhatsApp. Entendeu? Como avançou? Não tenho mais papel na mão. Não precisei mais de um filme Kodak, né, na mão. Não tem mais isso. Então, tudo isso hoje facilitou demais. Excelente. Eu quero dar um recado para você. Você que quer saborear uma pizza legal, Pizzaria do Bila. Vai lá, liga para ele, o telefone vai aparecer na tela. Você pode requisitar aquela pizza saborosa para você estar se deliciando. Também quero agradecer a Aviação Juína que está conosco, né? Mendonça Materiais para Construção, no Jardim dos IP, se você quer construir, pode ir lá procurar o Mendonça, que ele vai fazer um preço camarada para você, tá? Nós também, você que está com algum probleminha no seu veículo, levou para mecânica, deu um probleminha, está precisando de mobilidade, POP 69. POP 69 é um aplicativo que chega rápido. Tem um motorista em cada esquina para te atender. O POP 69. Você vai ser aí atendido da melhor qualidade possível com o POP 69, aplicativo de mobilidade urbana em Tangará da Serra. POP 69. Tem um representante aonde você quiser. Queremos também agradecer o nosso companheiro Salvino, lá no Loteamento Milão, parceiro nosso também. Um abraço para você, Salvino. Pedro Rosa também. Ô, Pedro Rosa, um abraço para você. Pedro Rosa, parceiro também aqui no nosso canal, a Tangará que eu quero. Grande Pedro Rosa, um abraço para você. Todos os parceiros aí que estão conectados conosco. Secretário, caminhando ainda na saúde pública, vamos já... O secretário já falou do avanço da saúde básica. Vamos agora para dentro do hospital, né? O hospital importante, que é o coração da saúde de Tangará da Serra, né? O secretário falou do raio-x, né? Se ali falhar, deu problema, né? Hospital Municipal, secretário, vamos... Destrincha para nós aí como que está o Hospital Municipal de Tangará da Serra. Nós assumimos, quando assumimos, havia um processo em andamento há mais de um ano, da licitação dos serviços a serem prestados ali no Hospital Municipal. Fizemos um encaminhamento em janeiro e fevereiro
muito forte para que realmente os processos andassem, acontecessem. E graças a Deus tivemos êxito, né? Nós tivemos a terceirização ali, a licitação dos serviços de ortopedia, cirurgia geral, do centro cirúrgico em si, que aí hoje atua com a cirurgia geral, cirurgia ginecológica, cirurgias ortopédicas, partos normais e cesárea. Né? Avançou muito. Tivemos também os serviços de imagem, hoje o município contém dentro do Hospital Municipal um tomógrafo, um raio-x digital e ultrassonografias. Esses 3 aparelhos estão lá. Isso, e todo esse serviço ele funciona das 18 às 6 da manhã na urgência e emergência. E depois das 6 às 18 nas eletivas também. Então, durante o dia, você tem o atendimento eletivo e de urgência e emergência se precisar, e durante a noite, os profissionais ficam lá à disposição a qualquer chamado para as urgências e emergências. Né? Isso tem salvado vidas, Olha, Luiz importante, Marcos. Hein? Nós tivemos um caso recente de uma moça que teve um acidente na região da Vila Nazaré, e ela perdeu o controle da sua motocicleta, bateu num poste. Nossa. E o serviço de urgência e emergência nosso foi chamado, né? Entre o tempo de chamado e até o procedimento cirúrgico se passou 3 horas, né? Para averiguação, se nós não tivéssemos o tomógrafo lá dentro do hospital, tivesse que se deslocar, a gente tinha perdido a moça. E também se nós não tivéssemos o serviço de cirurgias dentro do hospital e tivesse que voltar a 1 ano atrás e ter que regular, esperar a vaga para Cuiabá, nós tínhamos perdido a moça. O serviço foi muito profissional. Nós temos uma equipe, aquilo que eu disse sobre a equipe, nós temos uma equipe fantástica prestando serviço para o município, e a moça teve alta, é natural que depois de um procedimento desse, que teve que tirar o rim direito e o baço, teve que tirar por causa da pancada, foram dilacerados, né? Foi necessário essa intervenção, e depois de alguns dias na nossa UTI, que é outro ponto importante, que uma cirurgia dessa magnitude precisaria de uma cobertura de leito de UTI para um tratamento intensivo que se necessitava no paciente. Também teria que ser regulado naquele tempo. E é de se fazer um ponto de esclarecimento aqui para a população sobre a questão de UTI, né, uma unidade de tratamento intensivo. Às vezes, quando se fala, o Bezerra foi para a UTI, acha que o Bezerra está morrendo. Não, é que... Tem esse mito aí, mas não funciona dessa forma, né? É que há necessidade de, naquele momento, o paciente ter um tratamento diferenciado intensivo. Não é que ele está morrendo. Não é que ele está morrendo. É justamente ao contrário. Para salvar ele. Para evitar. Então, por isso que vai para uma UTI. Certo? Há esses cuidados, e ela foi para a nossa UTI dentro do nosso próprio hospital municipal, e hoje ela está em casa, graças a Deus, né, para contar a história dela. Vai ter um momento, ela está disposta a contar a história dela, do que aconteceu ali. E isso é municipal, isso é serviço público para a nossa população, serviço de qualidade, né, que está sendo ofertado. Essa é a Tangará que eu quero. Então, mas nós temos alguns gargalos. A gente assume, né, enfrentando os problemas, e nós temos conhecimento. Nós temos um gargalo que é a UPA. Hoje nós temos problema de atendimento ali em virtude das urgências e emergências que acontecem. Cidade tem tido muito acidente, né? Esses dias eu conversava em fazer um alerta para os pais, principalmente dos adolescentes. Essas pessoas não estão se amando. São mais os motoqueiros, secretário? Não, é geral. Os acidentes são gerais. Falta de atenção com o veículo. Esses dias teve uma batida de 2 motocicletas, bicicleta, 2 bicicletas. Então, é geral. Aí é bicicleta com moto, moto com moto, moto com carro, carro com moto. Falta de atenção completa. E o que eu tenho falado é que essas pessoas precisam se cuidar. Elas precisam se cuidar no sentido de se amar a si mesmo e dar valor à própria vida, porque o que está acontecendo não estão dando valor à vida. É desproporcional. E aí,
Morre tudo na saúde lá. Às vezes as palavras que eu tenho usado são duras, mas elas precisam ser usadas. Não existe um leito de UTI reservado para você que está andando em alta velocidade, não prestando atenção e tem um traumatismo craniano. Não existe. Não tem, secretário. Não tem. Né? E aí, quando chega lá, há um desespero e não tem ligação para o secretário, não tem ligação para o prefeito, não tem ligação para o deputado que resolva a situação. Porque, entenda, nós temos 143 municípios hoje com a abertura daquele outro município lá, né, perto de Sorriso. Lá perto de Sorriso, então, exatamente. Nós avançamos para 143 municípios. Desses 143 municípios, mais ou menos uns 70 municípios, a referência é Cuiabá. A nossa referência é Cuiabá. Cuiabá também. E aí você imagine um acidente, um só, em cada município. São 80 acidentes simultâneos. Vai ter 80 UTI esperando essas pessoas? Não tem. Não tem. Aí elas estão ocupadas. Vai ser seletivo para quem tiver mais... E aí, um ponto importante que nós fizemos, porque o assunto vai... assunto vai pôr no outro e vai aparecendo. E aí nós criamos um núcleo interno de regulação, que é uma médica e uma enfermeira em tempo ininterrupto, atualizando o boletim de regulação desses pacientes, passando o quadro clínico para os médicos lá em Cuiabá, ver o que é que está acontecendo. Se o quadro clínico é de melhora, esse segura a vaga. Eles sempre estão analisando aquele que corre o maior risco de óbito. E aquele é o que vai. Talvez o maior risco de óbito não seja desse paciente de Tangará e seja do de Nova Olímpia, seja do de Sorriso, seja do de Primavera. Porque eles também estão passando as informações. Estão passando as informações, justamente. Vizinhos. Então é isso que a população tem que entender. E tem que entender, porque senão nós vamos ter muitas tragédias. Então o garoto, né? O cidadão... precisa ter essa consciência. E vaga de UTI, Luiz Marco, população, ela existe de duas maneiras. Ou surge pela alta de um paciente ou pelo óbito de um paciente. Não tem outra possibilidade. E quando você comemora o surgimento de uma vaga, possa ser que uma família está chorando a perda de um ente querido ou comemorando a alta de um ente querido. Essas duas possibilidades, não tem outra. Não tem outra. Ou alta ou óbito. O óbito, porque ninguém fica montando UTI todo dia, ó. Temos 100 UTI hoje no estado, amanhã vai acontecer 20 acidentes, vamos montar mais 20. Não existe isso. Tem um número lá para ser Tem um número atendido. X para atender toda a comunidade, todo o estado. Por exemplo, Tangará da Serra hoje tem um número de UTI. Tangará da Serra hoje tem um número considerável de UTI. Só no município, aí, dentro do municipal, nós temos lá... No município tem 10 leitos, que é 10. municipal. Municipal, lá dentro Quem do hospital. administra é o hospital. Certo. Só que no Hospital das Clínicas e no do Santa Existe Ângela, mais, né? Existe os leitos de UTI regulado pelo estado. Ah, não é por Então eles não, essas vagas não são só de Tangará. E aí tem as UTIs neo e pediatra. Que é que a gente acaba as notícias, né? Mas você direto está se recebendo pacientes de outras cidades aqui. Eu já cansei de ver pacientes de Primavera, de Água Boa, de Nova Chavantina. Que o estado regula para Tangará. Inclusive com UTI aérea. Às vezes chega aí, a UTI baixa, a gente não fica sabendo. A população, mas nós que estamos no meio, a gente sabe dessa... sabendo que chegou o paciente de fora. Vaga, e aquilo que eu estava te falando. Surgiu, abriu uma vaga em Tangará. Tem um paciente lá em Água Boa ruim, transfere para Tangará que a vaga está lá, porque o importante é salvar a vaga, é salvar a vida, não interessa onde a vaga surge. Esses leitos do hospital municipal não pega de fora, não, de outros municípios. Não, ainda não está regulado pelo Estado. Só o município. A partir do momento que nós credenciarmos ele, o Estado e começar a receber recursos, ele entra dentro da regulação do Estado e começa a ser administrado pelo Estado. Já não vai ser o município Já não vai ser o município. Nesse momento... é o município que faz a gestão. Mas mesmo o município fazendo a gestão, desde que se abriu a UTI, os 10 leitos, eles vêm numa taxa de ocupação de 95%. É quase que o tempo inteiro, né, sendo usado. O cidadão chegou na UPA, acidente, chegou na UPA. Ali o médico vai já ver a situação dele. E aí, como eu falei, do caso da UPA. Sim. A UPA é um pronto atendimento. Entendeu? Ela foi construída para atender uma população de 80 mil habitantes.
Como é que nós estamos hoje? Mais de 100 e na verdade, 110, né? o censo dá 106 mil. Mas, tá mas nós temos mais de 120 mil habitantes hoje aqui em Tangará. As pessoas de fora, as que não responderam o censo. Que censo, né? A região que toda deságua aqui aos finais de semana. 106. Então, assim, e aí hoje a UPA nossa não comporta esse atendimento ambulatorial de forma satisfatória. É reconhecido isso, nós estamos enfrentando o problema, já estamos em fase de elaboração dos projetos, tem caminhado, e a gente vai tentar os recursos para construir. Essa UPA não suporta mais a necessidade de Tangará da Serra. Hoje, se eu precisar colocar 2 médicos lá, não tem espaço. Não tem espaço, não tem ambulatório. Já se pensou em alugar um espaço para isso? Mas aí você precisa ter toda uma normativa. Também não é só alugar. Você precisa obedecer às normas técnicas e sanitárias para ter o alvará sanitário para funcionar. Não é tão simples. Tem-se as burocracias. Tem suas burocracias. Então, o que a gente tem hoje ali? Quando acontece um acidente de alta complexidade grave, o SAMU chega, entrega o paciente para os médicos da UPA. O médico está lá no atendimento do ambulatório. Aí você está com uma dor de cabeça e chega outro com traumatismo craniano. Já fica lá o dor de cabeça. Ele vai ter que aguardar. Ele vai ter que aguardar. E vai atender e o médico vai lá tentar salvar a vida. Porque aí nós temos, além das UTIs, nós temos a semi-intensiva. Que você faz aquela estabilização do paciente. Nesse tempo, vê a complexidade. Se precisa de regulação, já lança ele no sistema de regulação do Estado e começa o trabalho de atualização do boletim e a busca de vaga para salvar essa vida. E nisso também os leitos do município, também o médico já vai estar trabalhando para essa tratativa também. Mas se aquele tratamento for possível fazer. Hoje, por exemplo, nós temos os maiores problemas aí são os traumas, né? Com necessidade de neuro. Ainda não trabalha trauma no nosso... Não, trabalha trauma desde que é possível um tratamento conservador. A partir do momento que você tem um trauma com a necessidade de um neurocirurgião, a referência é Cuiabá. E aí a gente, que se chama... necessidade de leito de UTI com suporte de neuro. Porque quem tem que... Há uma lesão na cabeça, no cérebro, grave, e o neuro é que tem que avaliar. E aí é essa necessidade de deslocamento. E Tangará, Cuiabá é um sofrimento terrível. Ortopedia, a mesma coisa, dependendo da complexidade. Nós temos os ortopedistas de plantão, ele olha a situação e diz: não, eu realizo esse procedimento. Não, esse procedimento é alta complexidade e aqui não tem condição de realizar, tem que encaminhar para Cuiabá. O que a gente espera, na verdade, é que no futuro próximo aí, se Deus quiser, com o hospital regional aqui, o que vai acontecer é uma celeridade maior, né? Porque tudo isso que ia para Cuiabá direciona aqui numa velocidade maior aqui do nosso município. Então é dessa maneira que vocês... nós estamos enfrentando, e por isso a gente reconhece, mas nós não estamos ali ao problema de mudar a UPA. Tem que tirar a UPA dali, construir uma nova UPA para dar essa tranquilidade de atendimento e ampliação de profissionais médicos para atender essa parte de emergência, porque a urgência e emergência ela é atendida. Você não vê ninguém reclamar de um atendimento de urgência e emergência. Só mesmo aqueles mais eletivos que está ali. Que é o sistema. Que vai aguardando. Que existe um sistema de triagem, que é o sistema Manchester, que regula você com a cor vermelha, a laranja, a verde, e a amarela, a verde e a azul. Então. Se tivesse uma segunda UPA, daria para fazer essa divisão, né? Mas o município de Tangará da Serra, porque isso tudo é credenciamento via Ministério da Saúde, você tem os portes, e os portes, nossa, é uma UPA, porte 2, e tem que ser dessa forma. Só. É uma só. Para aumentar capacidade de infraestrutura, ter 1 a 2 UPA, é número de população. E nós não atingimos ainda. Não atingimos esse número. Ainda mais vem o censo para nos ajudar agora com 106 mil, aí acaba complicando, né? Então, as políticas públicas do Ministério da Saúde, elas são justamente direcionadas em cima de número populacional. Né? E aqui, por exemplo, nós temos 4 equipes do SAMU. A partir de 150 mil habitantes, é que a gente pode ter uma 5ª equipe. Então é 4 ambulâncias e é isso mesmo. 4 ambulâncias do SAMU. A não ser que o município resolva. Não, eu vou bancar, porque tem um credenciamento, há uma responsabilidade tripartite do governo federal, do governo estadual e municipal. Cada um contribui
com as suas responsabilidades e orçamento, mas o município resolve fazer, não, eu quero pôr mais uma equipe, vou bancar e tudo, aí é outra questão. Mas essas quatro equipes hoje estão dando suporte para Tangará da Serra, porque nós temos mais ainda o bombeiro que dá uma auxiliada, isso, né? Mas aí tem vezes, Luiz Marco, que os acidentes são tantos, como eu disse, se as pessoas não começarem a se cuidar, a se respeitar com elas mesmas, né? Possa ser que num dia 4 ambulâncias seja pouca. 4 ambulâncias. E essas 4 ambulâncias, é interessante que é 24 horas. É 24 horas rodando. 24 a equipe rodando. É plantão de 24 horas. Nós fizemos uma modernização do SAMU. Certo. Né? Quando eu assumi, nós havíamos um problema sério, os veículos, né? Não era uma, 2 vezes que a imprensa noticiava problemas nas viaturas. Nós tivemos a coragem de fazer um enfrentamento e locar veículos novos. Então hoje o SAMU está com 3 ambulâncias zeradas, locadas, e é aquilo que eu falei para você, compartilhada todas essas decisões, ouvindo a equipe, que me passou as necessidades, que falou das dificuldades, do que precisava, e nós fizemos a alocação, e hoje eles estão desenvolvendo um trabalho, motivados, porque estão com ambulâncias novas, né? E isso tudo é que faz com que o trabalho flua. Motivação das pessoas que estão trabalhando com equipamentos de qualidade para prestar um bom serviço. E, secretário, e especialidade no município de Tangará da Serra? Nós sabemos que não é responsabilidade do município, mas o município tem feito um trabalho de oferecer algumas especialidades. Tem, a gente, nós voltamos ao consórcio, né? Logo que nós assumimos, havia já uma predisposição e nós assumimos a Secretaria de Saúde, o prefeito enviou o ofício ao consórcio intermunicipal solicitando o credenciamento. Nós estamos hoje, de novo, dentro do consórcio intermunicipal, com várias especialidades de serviço sendo oferecida, e isso tem feito com que nós pudéssemos zerar várias filas, né? E essa especialidade dentro da cidade ou fora? Tem prestadores na cidade de Cuiabá e tem prestadores aqui. Nas 2 cidades. Por exemplo, nós avançamos muito em ressonância, por exemplo, que era um problema sério. Então, nós avançamos muito com prestadores locais. Nós tivemos o programa... A fila já deu uma diminuída? Baixou muito. Né? Nós tínhamos aí 700 e poucos pedidos de 2021, 2022. Nós estamos praticamente zerando isso. Com o programa do governo estadual também, que é o Fila Zero, que oportunizou ter esse serviço de imagem. Nós fizemos o credenciamento das empresas e elas estão prestando o serviço. Tomografia também deve ter reduzido bastante. Tomografia hoje é dentro do nosso hospital. Tem lá o tomógrafo, tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Então, ultrassom também dentro do nosso hospital. E o mamógrafo das mulheres? O mamógrafo foi instalado um mamógrafo digital, nós modernizamos o mamógrafo digital, 15 anos de uso. 15 anos. Né? E aí é aquilo que eu falo, às vezes você tem que vir, encarar os problemas e resolver. Né? Não é fácil não. Né? Mas Deus quis me oportunizar. Eu tenho agradecido demais a Deus. Todos os dias quando eu levanto, eu agradeço. Primeiro pela oportunidade que Ele está me oferecendo de mais um dia. Porque Ele é o dono da vida, é Ele que nos oportuniza. Então, agradeço a Deus todos esses desafios. São crescimentos, são crescimentos pessoais, né, de ver que é possível fazer aquilo que se propõe para que a população tenha um atendimento digno. O mamógrafo é um deles. Nós modernizamos. Hoje tem um mamógrafo digital lá no Posto Central, no mesmo lugar. E aí parado. Era um problema sério, né? E todo mês de campanha de Outubro Rosa, o mamógrafo dava problema. Então, assim, nós resolvemos isso. Esse ano não terá problema. Ele é digital? Ele é digital. Nós pulamos de 200, com a capacidade de 250 exames mês para 530 exames. Nós temos viramos a chave da mamografia, dobrou a capacidade. Então, assim, são várias... Estamos preparando uma sala, instalando um raio-x digital também no Posto Central. Vai ficar 2. Nós temos no municipal, né? E vai para o Posto Central também. Isso, para os eletivos também. Então, assim... avançando muito. É modernização. É aquilo que eu falei. Precisa de equipamentos para o profissional prestar um bom serviço. E tudo isso é modernização. E nós estamos em vias de fazer
fazer alguns investimentos aí no hospital ainda, faltam alguns equipamentos, né? Só para me ter uma ideia, essa fila das mamografias das mulheres reduziu? Reduziu. Não está zerado ainda, né? Nós tínhamos em torno de... Antes de instalar o mamógrafo digital, nós tínhamos em torno de 250 a 300 exames. Está se fazendo um sistema de mutirão aí. Agora a demanda é grande, já está com 500 por mensal, a demanda já... Não, a capacidade de exames. A capacidade de produzir os exames é de atender 500. Até 500 exames. Então, mas nós temos uma fila de 250, 300 pessoas. Então, quando estiver normalizando, vai atender normalmente, chegar e fazer, não ficar esperando 3, 4 meses para fazer a mamografia. Luiz Marco, eu digo para você o seguinte, isso eu que estou vivendo hoje, certo. A saúde, né? É que se Deus abençoar e tudo percorrer como está sendo feito, em 2026 nós teremos um outro momento na saúde de Tangará. É virar uma história. Isso está sendo projetado para acontecer. Está sendo projetado. E está sendo construído. E está sendo realizado. Com todos esses equipamentos, esses investimentos que estão sendo feitos, né? Nós estamos baixando, inclusive as cirurgias também. Poxa, nós tivemos... Rapaz, vou acabar derrubando isso aqui. Nós tivemos... olha, é um ano de trabalho. Certo. Em um ano de trabalho, nós fizemos 3.527 procedimentos cirúrgicos. Juntando com mamografia, com ultrassom e com raio-x, se soma 47 mil procedimentos. Esses dias eu explicar. Mas como 47 mil procedimentos? É que uma mamografia é um procedimento. Sem dúvida. Então, nós fizemos 20 mil mamografia. Nesses 12 meses. Não, desculpa, mamografia não. Tomografia. Nesses... na verdade, 10 meses. Não deu nem 12 meses. Porque é fechar o ano. Nós estamos fechando o ano. Está fechando agora em janeiro. E fechamos em dezembro. Eu tenho os números de dezembro. Então, não fechado ainda em dezembro. Eu vou pegar aqui para você entender o que eu estou falando. Então, o número de exames mais precisamente. São... E é assim, ó. Então, gigantesco. E a gente faz isso mensalmente para poder haver esse monitoramento daquilo que nós estamos produzindo. Então, para você ter uma ideia, do dia 13/3 de 2023, quando abriu o serviço no hospital, certo. A 31/12, nós fizemos 1.062 cirurgias gerais, apêndice, vesícula, entre outras. Todas essas. Fizemos 561 cirurgias ginecológicas, 200 partos normais, 602 cesáreas, 1.072 cirurgias ortopédicas, que são esses... jogou bola, quebrou o pé, não precisou ir para Cuiabá, faz ali. Bateu de moto, quebrou as pernas, faz ali. Olha quebrou um punho, faz ali. Então, se você se lembra bem, a ortopedia era o grande calcanhar de Aquiles, que a pessoa ficava... Lembra? Quantas vezes as pessoas iam na TV, no rádio, eu tô há 10 dias dentro do hospital, eu tô há 15 dias. Quando eu assumi a pasta, nós tínhamos 17 pessoas dentro do hospital municipal e 32 nas residências. Olha aí. Então, nós tínhamos 49 pessoas, é isso? 49. 17. Então, e nós conseguimos tratar tudo isso, zerar e dar continuidade no dia a dia. Esses dias chegou um rapaz num acidente com as 2 pernas quebradas. Da entrada dele dentro do hospital até o momento que ele foi operado, se passou 3 horas. 3 horas? Isso é serviço de qualidade. Serviço de qualidade que está sendo prestado. E às vezes é preciso trazer as memórias do passado, que se ficava lá, que isso ia para Cuiabá. Sofrimento, família pedindo Pix, né? Para entrar no cirurgia, gente vendendo moto, carro, às vezes até casa, para poder ter esse atendimento. E hoje nós estamos prestando esse serviço de qualidade para a população. Eu me orgulho em dizer isso, avançou, né? Porque é um trabalho... Parabéns, hein? Avançou muito a saúde. São coisas que a gente está realizando e estamos com dedicação e comprometimento. A UPA é o problema quando eu vejo as reclamações de atendimento, mas nós estamos enfrentando e nós vamos vencer. Mas todas essas tratativas, essas coisas que estão acontecendo aí, tudo bem que a UPA tem os problemas, mas o avanço foi gigantesco. Não tenha dúvida. É só esse centro cirúrgico de Tangará da Serra que é um sonho da população. Hoje a gente consegue atender a população. Para você ter uma ideia, raio-x
no ano de 2023, só lá no hospital, 27.069 raios-x. Tomografia, 8.616 tomografia. E ultrassom, 7.955. Então, quer dizer, para quem não fazia nada e fez tudo isso em um ano, você imagine a continuidade, zerando essas filas e a pessoa podendo não esperar. Ela não vai precisar mais esperar um ano para ter uma tomografia, esperar um ano para fazer um ultrassom. E era isso aí, era de 2 anos. Era isso, a realidade é clara. Você conversa com várias pessoas ultrassom. Tudo era... Então, assim, nós avançamos e avançamos bem. E a tendência é melhorar cada vez mais. O ano de 2024 é um ano de afirmação daquilo que foi feito em 2023 e a consolidação de tudo que nós estamos conversando. Então, 2024, secretário, para nós caminharmos aí para o encerramento, 2024, tudo isso que já aconteceu em 2023 continua acontecendo. E com mais algumas novidades nós ainda, continuamos ampliando os serviços. Nós contratamos um cardiologista agora para especialidades, que era um problema que tinha. Nós temos outros profissionais em vista de contratação nas especialidades, certo, né, porque na clínica geral a gente avança. Nós temos o consórcio, que nós ampliamos os serviços Parceria, também. Tá né? tudo Eu tenho assinado em torno de 250 guias autorizativas de exames e consultas das diversas urologia, dermatologia, oftalmologia, né, ressonância, né, tudo isso a gente tem dia a dia assinado em torno de 250 procedimentos para as clínicas aqui de Tangará da Serra, né? Excelente, hein? Então, assim, e nós temos ainda a base do SAMU para ser uma nova base. Nós temos uma emenda do deputado Dr. João de 7 milhões para realizar isso aí e construir um SAMU novo, projetando as instalações do SAMU para os próximos 20 anos. Esses projetos já estão sendo reforçados. O projeto do SAMU já está pronto, finalizado, já está em análise na vigilância sanitária. Nós fizemos um avanço muito grande na descentralização dos serviços da vigilância sanitária, que antes o profissional de Tangará da Serra, dependendo do tamanho da metragem, tinha que mandar para Cuiabá, e aí esperava 3, 4 meses. Hoje nós vamos fazer aqui no mundo. Já estamos fazendo. Essa descentralização foi um acordo que nós assinamos com o governo do estado, transferindo todos esses serviços para a nossa vigilância sanitária. Vocês pegaram o serviço. O cidadão não precisa mais esperar. Ele vai ter o contato direto com quem precisa de ter celeridade nos projetos. Não vai ter aquela demora mais que tinha. E aí, se tem a demora, conversa com o secretário, conversa com a chefe da vigilância para ver o que está acontecendo, o que é que pode ser melhorado, porque para o empresário o tempo é dinheiro e a nossa ideia é dar celeridade justamente para que eles possam fazer os investimentos que eles se propõem na cidade. Excelente, excelente. Secretário, agora vamos tratar, dá para nós tratar ainda da questão dos vírus, né? Está aí surgindo, eu estava acompanhando o governador alarmando para não ficar preocupado, mas está trabalhando para controlar. E parece-me que o Covid tem dado algum alarme. Como é que está o controle do Covid em Tangará da Serra, secretário? Olha, o governador está correto. Os números não são alarmantes. A gente precisa ter, nesse momento, equilíbrio. Certo. Mas a gente não pode baixar a guarda daquilo que a gente fazia. Na pandemia, todo mundo se cuidava. Nós relaxamos. O Covid é um vírus que veio para viver no nosso meio. Vai sumir do mapa, ele é como ele agora ele virou uma gripe comum, né? Certo. Mais ainda grave para as pessoas com comorbidades e não se pode deixar de esquecer isso. Né? Então as pessoas precisam ter cuidado. O que nós tivemos e que eu acredito que aconteceu, e nos outros estados também, foi a circulação de pessoas, e Tangará recebeu em virtude até do... Geralmente final do ano também, né? Mas como estava a cidade estava muito receptiva, toda enfeitada, o clima natalino estava... Né, e as pessoas vindo, foi um dos anos que eu mais vi visitantes aqui em Tangará da Serra, dos 53 anos que eu moro aqui, gente. Eu moro aqui há 53 anos. E assim, em final de ano, a cidade estava realmente efervescente, muita gente. Então isso propiciou para que o vírus pudesse circular. Alguém veio e ele começou a circular e contaminar as pessoas. E é assim que funciona. Não tem como fugir dessa realidade. Então qual é o segredo hoje? Se cuidar. Nós temos as vacinas disponíveis, as doses de reforço. As pessoas não estão procurando. As pessoas não estão procurando a Existe vacina. Aquela questão das
em relação à vacina Covid, mas aí é o livre-arbítrio de cada um, né? O que não pode é depois, se acontecer uma tragédia, responsabilizar as pessoas. Saúde pública. A gente precisa entender isso, porque a vacina está lá no posto de saúde disponível. Eu tomei as minhas, tomei minha dose de reforço e estou protegido. Né? Então, mas é livre-arbítrio de cada um. Cada um sabe o que fazer de sua vida, todo mundo é adulto. O que a gente faz é orientar. E aí a gente faz as orientações de álcool gel, voltar álcool gel na mão nesse período que nós até se controlar tudo novamente. Estava tudo tranquilo. Se você lembrar, novembro, dezembro na cidade, estava tudo tranquilo. A partir do final do ano de janeiro começou. Então isso é fruto realmente... o problema de fevereiro agora que vem é o carnaval, onde que no ano para 2020... mas aí a gente não tem carnaval na cidade, isso já é uma preocupação a menos. Mas o pessoal vai viajar e volta para Tangará, né? Mas pode ser. Mas a gente espera que haja aí com essa questão desse controle. A gente está monitorando, né? Nós temos monitorado dia a dia. Não teve nenhum caso grave que se agravou? Ainda não. Né? Tá controlado, ainda não está controlado, dependendo da imunidade da pessoa, por isso que é importante as prevenções e a vacina, dependendo da imunidade, baixa se você tiver com imunidade baixa, qualquer vírus, gripe, pode ser uma virose, dengue, qualquer virose que te pega vai te derrubar. E é isso que as pessoas têm que cuidar também, né? Tem ter esse entendimento aí em relação à sua saúde, aos seus cuidados de imunidade. Né? Se então, preparar. O município está com suporte com as vacinas, tanto está com suporte com as vacinas. Basta o cidadão procurar. E aí nós tivemos um problema agora, que o governo federal hoje, ele colocou os municípios que iam receber a vacina da dengue, Mato Grosso ficou de fora, mas por quê? Por que Mato Grosso ficou de fora Por que Mato Grosso ficou de fora? Porque as cidades não estão fazendo as devidas notificações. Hoje, no relatório da SES, Secretaria Estadual, Tangará aparece como a 4ª cidade do estado, né, com casos só que nós estamos fazendo o papel correto, fazendo todas as devidas notificações. Vocês estão informando. Estamos informando. Por isso que... E os outros municípios aí os outros municípios não informam. O governo não vai mandar vacina. O governo pega e fala, mas lá no Mato Grosso não tem ninguém com dengue. Não vamos mandar vacina. Ninguém notifica, os números não aparecem. Para que eu vou mandar para você? Não vou mandar. Vou mandar para quem fez o dever de casa e notificou. Então, nós temos um problema no estado, os casos de dengue estão crescendo, mas infelizmente se não notificar, é a mesma coisa de você usar algo, mas manter no seu estoque virtual, né? Você mantém lá no seu controle digital o estoque, mas você no físico não tem nada. Para o governo, o que vale é o que está lá. Ele está acessando o sistema e está dizendo que você tem 1.000 doses de vacina. Por quê? Porque você vacinou e não deu baixa. Aí vai pedir mais 1.000, ele vai falar, não, meu irmão, você está com mais 1.000 aí. Tudo sistema, não tô, mas você está no sistema. Hoje tudo é sistema. Qual é a empresa que não tem controle de estoque por sistema? O governo precisa trabalhar com controle. O governo federal e estadual não é diferente. Ele não é diferente, ele trabalha com números. E é isso que acontece. Então, às vezes, não vem algo para você, porque você, infelizmente, não está fazendo o papel de casa. Não está fazendo as correções, não está dando as devidas baixas que deve dar, ou não está informando as devidas notificações que deve dar. E por isso, Mato Grosso ficou de fora. Então, nós queremos aí comunicar com a população de Tangará da Serra, se cuide, comece a se cuidar mais, com álcool em gel na mão. É necessário, acho que máscaras, se a pessoa tiver gripada, tiver com uma virose. Não, mas eu acho que a pessoa ela tem, eu acho que ela sabe como está e ela sabe que tem que se cuidar. Mas uma das alertas que eu faço é no grupo de idosos. Então, se você é jovem, tem um sintoma dentro da tua casa lá, não chega perto dos teus pais. E se chegar, coloca máscara. Coloca máscara. Ou pede para os teus pais usar máscara. Faça a higienização das mãos. As crianças, a mesma coisa. Então, eu acho que esses cuidados a gente tem que ter. Precisa tomar esses cuidados. É cuidar de quem você ama, de quem você gosta, para que não aconteça nada de errado. Mas não é só o Covid. Nós temos o problema da dengue e da chikungunya. Né? E aí é um problema sério, porque ele passa por um problema cultural. Limpeza dos nossos ambientes residenciais. As pessoas né? nem recebem. Não adianta... Eu falo sempre, não está fiscalizando, não está borrifando. Meu amigo, se eu tiver que entrar dentro da tua casa para limpar a tua casa... Já pensou? Pô, aonde é que nós estamos? E alguns que, em pleno século... E se a gente quiser bem, às vezes, dentro de uma residência, é proibido ainda. Às vezes as pessoas não deixam.
Tem pessoas que têm resistência do agente entrar, ajudar a fiscalizar o ambiente, como é que tá? colocar de repente o cloro lá para evitar as larvas. Então, ou seja, é um trabalho que nós fazemos a nossa parte de orientação, de verificação, fiscalização e notificação, mas tem um trabalho muito importante que é a outra parte da sociedade. Olhar as suas residências, tirar 15 minutos para fazer uma verificação no quintal de sua residência para ver se não tem foco de larva de mosquito da dengue. Então, na verdade, o próprio cidadão tem que se cuidar para ajudar o município. O próprio cidadão, o morador, sendo bem honesto, se todo mundo fizer o dever de casa, cuidar das suas residências, olhar as calhas, que são acúmulos de água também, você pode ter certeza... Vasos de plantas. Se fizer... agora nós estamos num período complicado, mas ainda é possível. Né? Os números vão aparecer, mas ainda é possível fazer isso e prevenir. Mas se fizer isso, a partir do momento que cessar as chuvas, todo mundo fizer as limpezas devidas, e lá no iniciar as chuvas, a gente fazer esse trabalho novamente, eu não tenho dúvida que nós não vamos ter um problema igual. Se não fazer, não vai ter como baixar. Nesse interim, nós queremos aí já caminhar para o final, secretário, só para a gente dar uma passada rápida. O Hospital Municipal está sendo acompanhado também pela gestão, por mais que é o Estado, mas o Hospital Municipal... Regional, né? Hospital regional. Está sendo acompanhado pela gestão, o município está dando acompanhado, ou isso é 100% o governo do Estado que está fazendo? A obra é 100% o governo do Estado, a gestão também vai ser 100% governo do Estado. O município não... Mas a gente acompanha a par e passo o desenvolvimento da obra, porque é interesse do município, É interesse do município. Certo. Quanto mais rápido essa obra avançar, melhor vai ser para a nossa cidade e região. Junto com o hospital regional, a gente não pode deixar não pode esquecer que vem junto outros setores da economia, prestadores de serviço, rede hoteleira que se beneficia, existe toda uma cadeia de serviço que vem junto com o hospital regional. E para nós, do ponto de vista clínico-médico, é importante e econômico também. E dá para se falar também, secretário? Até porque todos esses profissionais que vão trabalhar, que não são poucos, é muita gente, deverão morar na nossa cidade. Então vai aumentar. Então vai, ou alguém compra casa, ou precisa de locação, e por aí vai. Entende? Então o complexo do giro da economia, e aí vão comer, vão gastar combustível, vestir, ou seja... tem a oportunidade econômica junto com toda essa... Nós podemos começar a sonhar já com o curso de medicina em Tangará da Serra. É possível também. Já podemos começar a articular com a realidade do hospital regional, é possível já iniciar essas tratativas, já estão em fase de andamento do governo federal, né? Mas você tem o setor privado também que está aberto para vir montar uma faculdade. Então nada impede que o público e o privado, né? Não impede. Tá certo. Secretário, estamos caminhando para o final. Quero agradecer aí a presença do secretário e deixar à disposição para o secretário fazer as considerações aí finais do nosso podcast. Luiz Marco, eu quero agradecer estar aqui para a gente estar conversando sobre a Tangará que eu desejo, que você deseja, a Tangará que nós queremos e a Tangará que eu quero, né? É importante, eu tenho falado muito sobre o papel da imprensa, podcast como esse, que é um meio da gente se aproximar, né, e chegar à residência das pessoas ou à tela do smartphone, né, facilita essa comunicação para eles saberem o que é que nós estamos fazendo. Correria do dia a dia muitas vezes dificulta receber essas informações, mas um podcast como esse aqui dá a oportunidade dele poder nos ouvir, de debater, de conversar, de opinar, né? Eu acho que é isso que é importante. E então eu quero te agradecer realmente o convite, muito satisfeito. Acho que nós teríamos conversa aqui para 3 horas, mas nós sabemos das limitações do tempo, né? E é isso. Fica o meu apreço e a disposição de que, num novo momento, a gente possa voltar aqui e conversar de tudo aquilo que pode ter acontecido de bom no ano de 2024. Agora a pergunta para o Tangará, eu quero para todos os nossos convidados do nosso podcast. Qual a Tangará o secretário Bezerra quer para o futuro? Olha, a Tangará que eu quero para o futuro é uma Tangará com os equipamentos públicos em condições de ofertar os serviços de qualidade para a sociedade, seja eles em qualquer área que seja, saúde, esporte, educação, cultura, né, desenvolvimento.
uma cidade que esses equipamentos justamente sejam ofertados à maneira que ela cresça e desenvolva. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter uma cidade ordeira, com desenvolvimento econômico, você dá dignidade para as pessoas, você acaba com o assistencialismo, o pai de família pode trabalhar, ter a sua renda, construir o seu futuro e o da sua família, e o poder público fazendo os serviços de qualidade, a gente atinge uma condição, sem dúvida nenhuma, de uma Tangará, onde todos nós nos sentiremos bem. Falamos com o secretário de Saúde de Tangará da Serra, o Wellington Bezerra. Você que está chegando no nosso canal, deixe o seu like, inscreva no nosso canal, ajude a chegar e atingir um número de máximo de pessoas para levar as informações, tudo sobre a saúde pública de Tangará da Serra. Obrigado, até a próxima. Tchau.